Querido irmão, querida irmã, hoje quero compartilhar algo que pode transformar completamente a sua visão sobre a vida financeira e espiritual. Muitas vezes, olhamos para as nossas contas, para os desafios do dia a dia, para as portas que parecem fechadas e nos perguntamos: de onde virá o meu socorro? Será que a provisão vai chegar para mim e para minha família? A palavra de Deus nos garante: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Essa promessa não é apenas um texto bonito para decorar. É uma realidade espiritual disponível para cada filho e filha que confia no Senhor. Hoje, vamos falar sobre 5 princípios bíblicos que abrem caminhos de provisão. Não são fórmulas mágicas, não são atalhos, mas sim chaves espirituais, que quando aplicadas com fé e obediência, liberam o agir sobrenatural de Deus sobre as nossas finanças e sobre toda a nossa vida. Você já percebeu que muitas vezes nos preocupamos mais em correr atrás do sustento do que em descansar nas promessas de Deus? Jesus disse em Mateus 6:33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso significa que o caminho da provisão começa com uma mudança de mentalidade. Em vez de viver ansioso, você é chamado a viver confiando que o Pai cuida de cada detalhe. E eu quero te fazer uma pergunta: qual tem sido a sua fonte de segurança? É o seu emprego, o saldo da sua conta bancária? Ou você realmente acredita que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará? Quando colocamos Deus no centro, Ele mesmo se encarrega de abrir portas onde não existem portas, de criar oportunidades onde só havia impossibilidades. Este vídeo não é apenas para falar de dinheiro, mas para falar de destino. Porque a provisão divina vai além das finanças. Ela alcança a paz no coração, o alimento diário, o sustento emocional e até mesmo conexões divinas com pessoas que serão instrumentos de bênção na sua vida. Então, fica comigo até o final, porque vamos mergulhar nesses 5 princípios e eu te garanto, cada um deles vai acender uma luz nova no seu espírito. E no final, vamos orar juntos, pedindo a Deus que esses princípios se tornem realidade na sua vida. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e vamos juntos crescer em fé. Porque eu creio que este é um tempo de provisão e abundância na presença do Senhor. Agora que já preparamos o nosso coração, vamos mergulhar nos 5 princípios bíblicos que abrem caminhos de provisão. Cada um deles é como uma chave espiritual que, quando usada, abre portas que estavam fechadas. O primeiro é o princípio da confiança em Deus. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Muitas vezes, a ansiedade financeira nasce porque tentamos carregar o peso sozinhos. Mas quando entregamos nossas finanças a Deus, reconhecemos que Ele é o dono de tudo e nós somos apenas mordomos. Essa mentalidade abre espaço para que Ele direcione os nossos passos e nos dê estratégias que vão além da lógica humana. O segundo é o princípio da fidelidade. Malaquias 3:10 declara: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Quando somos fiéis nos dízimos e ofertas, mostramos que o nosso coração não está preso ao dinheiro, mas a Deus. É um ato de honra e gratidão, e a fidelidade abre as janelas do céu. A provisão divina começa a fluir quando aprendemos a colocar o reino em primeiro lugar. O terceiro é o princípio da generosidade. Lucas 6:38 diz:
Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Generosidade não é sobre quanto temos, mas sobre a disposição do nosso coração. Quando aprendemos a compartilhar, mesmo em meio à escassez, nos tornamos canais de bênção. E quem abre mão para abençoar o próximo, abre também espaço para receber de Deus em abundância. O quarto é o princípio da sabedoria. Provérbios 21:20 nos lembra: na casa do sábio há tesouros preciosos e azeite, mas o insensato devora tudo o que pode. Muitas vezes, a falta de provisão não vem por ausência de recursos, mas por falta de sabedoria no uso deles. Planejamento, disciplina e prudência são princípios bíblicos que nos ajudam a administrar melhor o que recebemos. Sabedoria financeira é também espiritualidade em prática. O quinto é o princípio da perseverança. Gálatas 6:9 nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Muitos desistem antes da colheita, porque olham apenas para o momento de dificuldade. Mas a Bíblia nos garante que a provisão virá a seu tempo. Quem planta com fé, colhe em abundância. Perseverar é confiar que Deus honra cada semente lançada. Meu irmão, minha irmã, perceba que todos esses princípios estão conectados. A provisão de Deus não depende de fórmulas, mas de um coração alinhado com Ele. Quando confiamos, somos fiéis, generosos, sábios e perseverantes. Criamos um ambiente espiritual onde a abundância do céu pode se manifestar na terra. E eu quero te perguntar: qual desses princípios você sente que mais precisa aplicar hoje na sua vida? Talvez seja a confiança, talvez a fidelidade, talvez a sabedoria. Reflita sobre isso e permita que o Espírito Santo te mostre o próximo passo. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixe um comentário aqui embaixo dizendo qual princípio mais tocou o seu coração. Isso fortalece a sua fé e também edifica outras pessoas que vão ler. Para que esses princípios não fiquem apenas como teoria, quero compartilhar histórias e exemplos que mostram como a provisão de Deus é real e prática. Você se lembra da viúva de Sarepta em 1 Reis 17? Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Para ela era o fim. Faria o último pão para si e para o filho e depois esperaria a morte. Mas Deus enviou o profeta Elias e lhe deu uma instrução: repartir aquele pouco. Aos olhos humanos, parecia ilógico, mas ela obedeceu. Resultado: a farinha e o azeite não acabaram até que viesse a provisão do Senhor sobre a terra. Esse é o poder da fé e da obediência. Quando entregamos o pouco que temos nas mãos de Deus, Ele multiplica. E quantas vezes isso também acontece conosco? Talvez você esteja olhando para a sua despensa e pensando que não vai dar. Mas Deus pode transformar o pouco em muito quando você decide confiar e obedecer. Outro exemplo poderoso está em João 6, quando o menino apresentou 5 pães e 2 peixes. Aos olhos dos discípulos era insuficiente para alimentar uma multidão. Mas Jesus pegou aquele pouco, agradeceu ao Pai e multiplicou. A generosidade de uma criança abriu caminho para um milagre que marcou milhares de pessoas. Isso nos mostra que a provisão não vem do quanto temos, mas de quem entregamos o que temos. E não são apenas histórias bíblicas. Hoje mesmo, muitos testemunham milagres de provisão. Lembro de um irmão que estava desempregado havia meses. Em vez de se desesperar, ele decidiu permanecer fiel nos dízimos e continuar ajudando pessoas que estavam em situação ainda mais difícil que a dele. Humanamente parecia impossível, mas ele perseverou. Poucas semanas depois, uma porta se abriu em uma empresa onde ele nem sequer havia enviado currículo. Foi uma indicação inesperada.
Ele testemunha até hoje que Deus honrou sua fidelidade e generosidade. Talvez você já tenha vivido algo assim. Uma conta que parecia impossível de pagar, mas no último dia alguém apareceu para ajudar. Uma porta de emprego que parecia fechada, mas de repente se abriu. Uma ideia criativa que surgiu e trouxe sustento. Esses são sinais de que a mão de Deus age quando aplicamos os princípios do reino. Agora, eu quero te encorajar a trazer isso para a sua realidade. Pergunte-se: onde posso aplicar generosidade esta semana? Em que área preciso ser mais sábio? Como posso demonstrar perseverança? Não espere ter muito para começar, porque a fé começa no pequeno. Se você está recebendo essa palavra, escreva aqui nos comentários: eu creio na provisão de Deus. Assim, você não apenas declara com a boca, mas também profetiza sobre a sua vida. E não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, porque talvez alguém que você conhece esteja precisando ouvir exatamente essa mensagem hoje. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final desta mensagem. Você pode perceber que a provisão de Deus não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade acessível para aqueles que decidem viver pelos princípios do reino. Hoje falamos sobre confiança, fidelidade, generosidade, sabedoria e perseverança. Esses 5 princípios são como sementes plantadas em solo fértil. Se você colocar em prática, pode ter certeza, Deus vai honrar sua fé e abrir caminhos que antes pareciam fechados. Mas lembre-se, a maior provisão que podemos receber não está ligada a dinheiro ou bens materiais, e sim a presença de Jesus em nossas vidas. Ele é o nosso maior tesouro, a fonte inesgotável de provisão espiritual, emocional e também financeira. Sem Ele, nada faz sentido. Com Ele, tudo se alinha. Eu quero orar com você agora. Pai amado, em nome de Jesus, eu te apresento cada pessoa que acompanhou esta mensagem. Senhor, muitos estão passando por desafios financeiros, preocupados com contas, com sustento, com o futuro. Mas neste momento, eu declaro que a tua provisão sobrenatural se manifeste na vida deles. Abre portas de emprego, cria oportunidades, traz sabedoria e derrama generosidade em cada coração. Ensina-nos a confiar mais em Ti do que em nossos próprios recursos. Que cada um aqui possa experimentar a verdade da Tua palavra. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, creia. Deus está movendo coisas no mundo espiritual em seu favor. Continue caminhando com Ele, continue praticando esses princípios e você verá testemunhos de provisão na sua vida. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Não adie mais essa decisão. Diga em voz alta: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador e entrego meu coração a Ti. Guia os meus passos a partir de hoje. Se você fez essa oração, seja bem-vindo à família de Deus. Procure uma igreja evangélica próxima de você. Congregue, cresça na fé e não caminhe sozinho. E antes de encerrar, eu quero te lembrar. Inscreva-se aqui no canal, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e comente a palavra que mais falou ao seu coração. Isso ajuda a espalhar ainda mais a mensagem de fé e esperança. Não saia ainda! Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo.